Há uma pergunta que nunca para. Volta de noite, quando tudo cala e nada consola. Por que existe o mal? Por que existe o sofrimento? Por que morre uma criança? Por que um homem justo perde tudo? Por que Deus parece virar as costas exatamente quando mais precisarias que olhasse? Não há resposta que sustente, não no sentido em que estamos habituados a procurá-la. Não há fórmula, não há sistema, não há manual, mas há algo maior do que uma resposta. Há uma história, várias histórias, na verdade, e todas dizem a mesma coisa de maneiras diferentes, que nós não vemos longe o suficiente. Pensai em Jobe, o homem justo, um dos poucos que a Bíblia descreve assim, sem reservas, o homem íntegro e reto. Tem família, gado, terra, tudo o que na mentalidade antiga significava que Deus te olhava com favor. Depois, em poucos versículos, perde tudo: os filhos mortos, o gado saqueado, o corpo coberto de chagas, da planta do pé ao alto da cabeça. Está sentado sobre um monte de cinzas, raspa a pele com um caco de telha. A sua mulher diz-lhe: amaldiçoa a Deus e morre. Chegam três amigos, sentam-se com ele em silêncio durante 7 dias, até que Jobe abre a boca, até que começa a gritar. E então os amigos falam, explicam, dizem: pecaste, certamente pecaste, caso contrário isso não te teria acontecido. O mal é punição, o sofrimento é consequência. As contas fecham sempre. Estão erradas. Deus dirá isso explicitamente no final. Não falastes de mim o que é reto. Jobe, pelo contrário, exige uma resposta. Reclama, grita ao céu. Não aceita o silêncio. Não aceita as explicações dos amigos. Quer que Deus se manifeste e lhe diga por quê. E Deus manifesta-se. Fala do meio do redemoinho. Uma voz no vórtice. Não responde às perguntas de Jobe. Faz as suas. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Quem encerrou o mar com portas, quando ele irrompia saindo do ventre materno? Podes tu atar as cadeias das Pleiades? Não é uma resposta. É algo mais devastador do que uma resposta. É a manifestação de uma grandeza tão desproporcionada que toda pergunta humana, por legítima que seja, por dilacerante que seja, se revela construída numa escala errada. Jobe cala-se, não porque tenha sido silenciado, mas porque viu algo, algo que não tinha palavras. Isaías diz-o com clareza. O próprio Deus fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não é uma desculpa. Não é a maneira de Deus esquivar-se à pergunta. É uma medida da distância que existe entre quem vê tudo, do princípio ao fim, e quem vive dentro de um momento, dentro de uma estação, dentro da dor de um único dia. Nós olhamos para um fio, Deus vê a tapeçaria. Nós vemos o avesso, com os nós, com a aparente desordem das cores. Ele vê o direito, a figura inteira. José. Os irmãos lançam-no numa cisterna. Vendem-no a mercadores. Levam-no ao Egito como escravo. É traído, esquecido, encarcerado. Anos de escuridão. Anos em que qualquer lógica humana diria: Deus não existe, ou se existe, não lhe importa. Depois o faraó sonha. José interpreta o sonho. Torna-se o segundo homem do Egito. E quando os irmãos chegam a mendigar trigo durante a fome, é ele quem o tem. É ele quem pode salvá-los. Diz-lhes: não vos entristeçais, nem vos pese ter de me vendido para cá, porque Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Pensai nessa frase. Deus me enviou. Não os irmãos traidores, não o acaso, não o azar.
Deus, através da traição, através da escravidão, através da prisão, usando o mal como corredor em direção ao bem. Mas o caso mais extremo é a cruz. Um homem inocente, o único verdadeiramente inocente, preso, julgado com falsos testemunhos, flagelado, coroado de espinhos, pregado na madeira. Morre entre dois ladrões, abandonado pelos seus, a mãe aos pés, a escuridão ao meio-dia. Se há um momento na história em que o mal parece ter vencido, é aquele. Se há um momento em que parece que Deus virou a face, é a voz de Cristo a gritar: Deus meu, por que me abandonaste? E, no entanto, 3 dias depois, a pedra rolada, o sepulcro vazio, o maior mal da história humana torna-se o maior bem. A morte torna-se porta, a derrota torna-se vitória. Não apesar do sofrimento, através dele. Paulo escreve aos Romanos. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, mesmo as que queimam. Alguns santos sabiam-no, não de forma abstrata. Sabiam-no no corpo. Francisco de Assis, doente, quase cego, os estigmas a doer. Compõe o cântico das criaturas, louvando a Deus pela nossa irmã a morte corporal. Não é loucura. É alguém que viu o suficiente para já não ter medo. Teresa de Ávila. Anos de aridez espiritual, de silêncio interior, de orações que parecem ricochetearem no teto. Uma vez, depois de um acidente durante uma viagem, disse a Deus: Se é assim que tratas os teus amigos, não admira que tenhas tão poucos. Não era blasfêmia. Era a linguagem de quem tem familiaridade suficiente com Deus para falar sem filtros. Paulo de Tarso. O catálogo é impressionante. 5 vezes a flagelação, 3 vezes as varas, 1 vez a lapidação, 3 naufrágios. Escreve da prisão. Aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre. Aprendi. Não nasceu assim. Aprendeu, através da dor. Nenhum deles entendia tudo, mas cada um se havia rendido à ideia de que não entender não significa que não haja sentido. Este é o ponto. Não somos chamados a entender o mal. Somos chamados a não nos deixarmos devorar por ele. Job não obtém a explicação, obtém a presença. Deus no redemoinho. E essa presença é suficiente. É mais do que qualquer resposta. A fé não é a certeza de que tudo correrá bem segundo os nossos planos. É a certeza de que há alguém que segura nas suas mãos mesmo as coisas que não compreendemos. O fio que parece partido ainda faz parte da tapeçaria. A nota dissonante que ouvimos está dentro de uma sinfonia que ainda não somos capazes de escutar por inteiro. E talvez, só talvez, o momento em que gritamos "por quê?" seja o momento em que estamos mais perto dele. Porque pelo menos estamos a falar com ele. Porque pelo menos estamos a procurá-lo. Como Job sobre um monte de cinzas, com um caco na mão e a pele em pedaços, que contudo não parava de se dirigir a ele. Isso já é fé. Talvez a mais verdadeira de todas.